ficar de pé mais uma vez. Pedir os irmãos do louvor para eles virem para cá, vão ministrar mais uma canção para nós. E aí você já foi no banheiro, já deu uma espreguiçada, né? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por tudo que nós estamos recebendo nesse seminário. Tudo aquilo que nós já absorvemos e nós queremos receber mais. Que o Senhor grave essas palavras no nosso coração, no íntimo da nossa alma, para que verdadeiramente, Pai, não sejamos apenas ouvintes, mas operoso praticante da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados, faça dessa canção a sua oração nessa noite. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a sua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança que gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento em que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança que gira no ar. Esse é o momento que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. A hora de te encontrar. Estou só. Quero que você levante suas mãos aos céus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor disse que o que eu pedir ao Pai, crendo no teu nome, o Senhor me dará. Então eu quero sabedoria para absorver tudo que está sendo ensinado neste seminário, que venha de encontro às necessidades mais íntimas da minha alma. Amém. Se você está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, ô Gil, pega aqui para mim, filho, põe aqui, por favor. Você está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, põe aqui no gasofilácio. Eu quero orar também pela sua vida financeira. Quem está desempregado, irmão? Tem alguém desempregado aqui? Todo mundo, só o irmão está
2 desempregados? 3? 4. Agora já apareceu 4. Amém. Vem aqui o desempregado. Deixa eu orar por você. Vem aqui na frente. Deus vai te dar um bom emprego essa semana. E você que está trazendo a sua oferta, o seu dízimo, traz para cá. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir em favor dessas pessoas que estão desempregadas. Meu Deus, que o Senhor abra as janelas de trabalho, de emprego para eles nessa próxima semana, fortalecendo a vida de cada um. Abençoe os empresários que receberam os currículos deles, meu Deus, e que aonde esses currículos já foram entregues, que o Senhor essa semana venha enviar empresários para chamar eles, para que no próximo domingo eles estejam na tua casa testemunhando a tua bênção, a tua prosperidade. Oro também por aqueles que têm uma causa na justiça, um dinheiro atrasado para pagar, para receber, que o Senhor abençoe e derrama, meu Deus, as bênçãos sem medida declarado na tua palavra. Assim nós abençoamos a prosperidade dessa igreja em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Pode sentar, pastor Rodrigo é contigo. Pastor Rodrigo vai voltar lá na Grécia de novo. Irmão, olha, eu estou assim maravilhado com tudo que eu estou aprendendo hoje. Quem está gostando? Então depois você vai ter o DVD para você assistir. É contigo, pastor, vamos lá. Glória a Deus, amém, irmãos? Todo mundo viajou comigo aí ou não? Quer dizer, comigo não, com o Paulo, né? Amém, amados? Eu sei que pode ser muita informação, mas deixa eu te dizer, lê na sua casa depois com muita atenção do capítulo 13 e o 14, que é a primeira viagem missionária de Paulo, e depois você pega o 16, 17 e o 18, você vai ver a segunda viagem missionária. Eu costumo dizer que são as aventuras de Paulo, amém, amados? A história de Paulo, porque quando nós falamos a respeito dessa questão de paternidade espiritual, nós precisamos ter experiências para passarmos para os nossos filhos espirituais. Quando Paulo ele escreve à igreja de Filipe, ele diz: olha, aquilo que em mim vocês viram. O que eles viram em Paulo? Eles viram que Paulo tinha autoridade espiritual quando repreendeu aquela jovem que estava com espírito maligno. Eles viram que Paulo, em meio ao cárceres, em meio à tribulação, estava louvando e adorando a Deus. Eles viram que Paulo era um homem de oração, porque quando chegaram na cidade de Filipe, procuraram um lugar para orar, e Deus abriu o coração de Lídia, amém? Viram que Paulo era um homem guiado pelo Espírito Santo. Não é tanto aquilo que você fala para os seus filhos espirituais, mas aquilo que eles veem em você, amém, irmãos? Como diz o ditado, as tuas palavras falam tão alto, as tuas atitudes, né, falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Então, deixe que a sua vida, né, o bom perfume de Cristo exale da sua vida e impacte a vida dos seus filhos espirituais, porque quando eles olharem para você e ver que verdadeiramente você é um homem, uma mulher guiado pelo Espírito Santo, é um homem, uma mulher de oração, né, que tem autoridade no mundo espiritual, que adora a Deus em todas e qualquer circunstâncias, é isso que vai impactar a vida deles, né? Deus ele quer nos dar experiências para que outras pessoas possam ser consoladas. Paulo ele dizia: olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar também outros que estiverem passando por alguma tribulação, e consolá-los com a mesma consolação com a qual de Deus nós fomos consolados. Agora, a consolação de Deus vem sobre as nossas vidas quando as tribulações vêm, porque Paulo disse: assim como as tribulações de Cristo são muitas sobre as nossas vidas, assim também as consolações de Deus o são, amém? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza,
Então veja bem, paternidade espiritual é vida, irmãos, é transferir a vida de Deus. É muito mais do que você falar para o seu discípulo: você tem que se submeter a mim. Aí ele olha para você e não vê vida, não vê história, não vê preparo. Eu costumo sentar com os nossos discípulos lá em Espigão do Oeste e ministrar no coração deles toda a trajetória de preparação, desde quando Deus me chamou, Deus me libertou. Eu fui para um centro de recuperação, me recuperar das drogas, que eu era dependente químico. A minha mãe, ela era dependente, meu pai, e dizendo, contando a história para eles, como que Deus me libertou, como que foi a minha conversão, como que foi o meu chamado, diante do Senhor, a minha entrega, as minhas lutas, as minhas crises. E isso serve para com que eles cresçam na fé. Amém, amados? Então isso é muito importante. Agora veja bem, nós dissemos aqui que Paulo, ele chega em Corinto e ele tem aquela visão, e é de Coríntios que ele escreve a carta aos Tessalonicenses. Amém? E nessa carta, queridos, Paulo, ele diz que ele foi impedido por Satanás de ir e de voltar a Tessalônica. Muito era o desejo dele de voltar a Tessalônica e consolidar aqueles irmãos e acrescentar o que faltava à fé daqueles irmãos que haviam se convertido ali. Agora, veja bem, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos 17, e aí você deixa aberta também em Tessalônica. Eu queria pedir para o pastor Auriel ou alguém me arrumar um relógio, só para mim não me perder aqui. Eu vou ser mais breve agora. Arrumar um relógio para mim, amém? Então veja bem, queridos, como que Paulo gerou aqueles irmãos ali na igreja de Tessalônica. Tessalonicenses, capítulo de número 17, amém? Então veja bem, verso de número 1, vamos passar aqui rapidamente. Isso, pastor está aí? Até que hora? Até 9? 9? Eu vou dar uma colher de chá até 9, então. Amém? Então veja bem, como que geramos filhos espirituais? Olha só o texto, Tessalonicenses, Atos capítulo 17, verso 1. Tendo passado, Atos 17, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Queridos, veja bem, todas essas viagens de Paulo aqui era a pé ou navio, ok? Então de Filipo até Anfípolis era 53 quilômetros, meu irmão. De Anfípolis até Apolônia, mais 43 quilômetros. E de Apolônia até Tessalônica, mais 56 quilômetros. E aí de Tessalônica até Bereia, é 72 quilômetros. Então Paulo, ele andava e andava muito, amém, irmãos? A Bíblia diz que formosos são os pés daquele que anuncia o evangelho. Agora veja bem, por que Paulo passa por Anfípolis e Apolônia, mas ele se concentra em Tessalônica? E você não vê registro de experiências dele nessas duas cidades, Anfípolis e Apolônia. Porque o alvo de Paulo era as capitais, amém? Tessalônica era a capital da Macedônia, Coríntios era a capital da Acaia, e depois de Coríntios ele vai para Efésios, que é a capital da Ásia. Então Paulo, ele era estrategista, então ele se concentra em Tessalônica, porque ele crê que Tessalônica é uma cidade estratégica e que o evangelho de Tessalônica iria alcançar Anfípolis e Apolônia. Amém, amados? Então era uma capital, tinha em média de 200 mil habitantes. Tessalônica é o nome da filha de Felipe.
Felipe, ele deu nome para a cidade de Filipenses, em homenagem a ele mesmo. Felipe, o pai de Alexandre Magno. Amém? Então Tessalônica, ela é filha de Felipe. Então ele dá o nome, essa cidade de Tessalônica, que era a esposa de Cassandro. Esposa de Cassandro. Então veja bem, por que eu estou falando esses detalhes para você? Porque você, como um pai espiritual, você precisa aprender a examinar as Escrituras. Amém, amados? Examinar. Quando você sentar com o seu filho espiritual, você precisa aprender a ensinar para ele as Escrituras, porque é isso que Paulo faz aqui em Tessalônica. Ele dá detalhes, ele ensina a palavra. Porque olha só, tendo passado por Anfípolis, Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Ele anunciava primeiro aos judeus, depois aos gentios. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo, era um costume dele. E por 3 sábados, olha a palavra, arrazoou com ele acerca das Escrituras. Queridos, antes de olha, presta atenção. Arrazoou com eles acerca das Escrituras. Você se lembra daquele episódio em que os discípulos estão indo para Emaús? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus se coloca entre os discípulos e Jesus pergunta, logo depois da ressurreição de Jesus, Jesus pergunta para eles: o que é que vocês estão conversando entre si? Aí eles dizem assim: é porventura peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que têm acontecido acerca de Jesus de Nazaré, homem aprovado, profeta aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas que Deus por meio dele fez? E aí Jesus começa a ouvir aqueles discípulos, e a Bíblia diz que aqueles discípulos estavam com os olhos fechados, e eles não conseguiam perceber, reconhecer que era Jesus. E eles começaram a dizer: na verdade, ele disse que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Algumas mulheres vieram hoje de manhã do sepulcro e disse que tiveram meio que uma visão de anjos, e que os anjos disse a elas que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Mas já é hoje a 3ª hora do dia e o 3º dia, e até agora nós não tivemos sinal da sua ressurreição. E a palavra de Deus declara que Jesus disse assim, olhou para eles e disse assim: honestos e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. E a Bíblia diz que começando de Moisés, todos os profetas, Jesus começou a ensinar para aqueles 2 discípulos o que dele estava escrito nas Escrituras, Antigo Testamento. E Jesus abriu as Escrituras, e no caminho, que discipulado é um caminho, amém, amados? Amém, queridos? E no caminho Jesus ele foi abrindo as Escrituras, mas Jesus não tinha uma Bíblia, um pergaminho. Ele foi abrindo, ele foi falando, foi dizendo: olha, o profeta Abacuque 1:5 disse que Deus iria realizar uma obra tal em vossos dias, de modo que quando vos falasse vocês não iriam crer. Isaías disse que Deus iria colocar sobre ele, a iniquidade de todos nós, e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Jesus começa a dar testemunho do que dele estava escrito nas Escrituras. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na casa e Jesus desaparece ali, e eles reconhecem que é Jesus, eles diziam assim: por acaso não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos expunha as Escrituras? Queridos, então gerar filhos espirituais é nas Escrituras. E o que Paulo ele está fazendo aqui? A Bíblia diz que 3 sábados ele arrazoou com eles acerca das Escrituras. E o que significa essa palavra arrazoar? Arrazoar significa ensinar por meio de perguntas e resposta. Paulo perguntava e ao mesmo tempo respondia. Ele mesmo perguntava e ele mesmo respondia. Ele arrazoava, mas não somente arrazoava. Olha só o verso 2:
arrazoava com eles acerca das Escrituras. Verso 3: expondo e demonstrando. Diga comigo: expondo e demonstrando. Expondo, ou seja, significa que explicou-lhe o conteúdo do Evangelho. Ele expôs, ele explicou a respeito de Jesus. Você lembra de Felipe, do eunuco? Quando o Espírito Santo diz: se aproxima do carro, ele se aproxima do carro e o eunuco está lendo o profeta Isaías, e Felipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: como que eu vou entender se alguém não me explicar? E a Bíblia diz que, começando naquelas escrituras, Felipe anunciou-lhe Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa, querido, precisamos aprender a arrazoar e a expor, a explicar a respeito de Jesus para as pessoas. A mensagem que traz salvação é Jesus. O que eu prego na igreja? Jesus. Eu só estou pregando salvação e Jesus, o Cristo, o Messias. Então Paulo, ele explicou, e não somente explicou, mas demonstrou ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Paulo demonstrou nas Escrituras, dizendo: olha, era necessário que Jesus padecesse, que Jesus morresse e ressuscitasse, para que ele vencesse a morte, para que ele nos reconciliasse com Deus. Ele demonstrou nas Escrituras, e aquilo ali começou a abrir os olhos dos Tessalonicenses. Amém, amados? A palavra demonstrar o termo demonstrar significa colocar lado a lado, ou apresentar evidências. Ou seja, a exposição de Paulo consistia em colocar o cumprimento ao lado da profecia. Paulo, ele mostrava o cumprimento, o que aconteceu com Jesus, a crucificação, e colocava a profecia e mostrava na palavra. Ele fala: olha, Jesus, uma lança o furou do lado, e ele pegava lá a profecia de Salmos, que fala a respeito que uma lança o furou do lado, e mostrava. Uma coroa de espinho, e ele pegava as Escrituras e mostrava. Ele demonstrou, ele colocou lado a lado, ele pegou os fatos da crucificação, do sofrimento de Jesus, tudo, e mostrou nas profecias, e dizendo: olha, se cumpriu em Jesus tudo aquilo que os profetas disseram. E aí ele começou a gerar aqueles Tessalonicenses na palavra, amém? E uma outra palavra que mostra aqui é: ele anunciou, ou seja, ele identificou o Jesus da história com o Cristo das Escrituras. Olha aqui, querido, você entende isso daqui? Paulo, ele arrazoou, ou seja, ele ensinou por meio de perguntas e respostas. Paulo, ele expôs, ou seja, ele explicou. Ele mostrou a crucificação e colocou as Escrituras do lado. E ele anunciou. Anunciar não é simplesmente você falar de Jesus. Anunciar significa identificar o Jesus da história, o Jesus que todos conhecem, com o Cristo das Escrituras. Porque você sabia que Paulo, ele anunciava que Jesus era o Cristo. Amém? Quem era o Cristo? Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o Messias, que foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento. E aí Paulo pegou o Jesus da história, que curou. Esse é o Jesus da história, amém? Que transformou água em vinho, que multiplicou pães, que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade. Era o Jesus que todos conheciam, que fez história em Jerusalém. E aí Paulo, ele pega esse Jesus da história e ele demonstra nas Escrituras que esse Jesus da história é o Cristo, é o Messias. O problema, você sabe o que é, queridos? É que muitos conhecem somente o Jesus da história. Para os judeus, Jesus foi simplesmente um profeta que fez história, mas não é o Cristo, o Messias prometido. Agora veja bem, Paulo gerou esses irmãos, amém, amados?
Agora, olha o relacionamento de Paulo com os Tessalonicenses. Vamos lá, a carta de Paulo. Essa carta aqui, eu vou dizer para você que ela é a carta do amor, meu irmão. Amém? Nós vamos ver aqui algumas coisas. Primeira, você está anotando, anote aí. Deixa aberto no primeiro livro de Tessalonicenses. E aí vamos lá, algumas coisas simples, olha só, e profundas. Paulo gerou filhos espirituais em Tessalônica, não com filosofia grega ou mensagem de autoajuda. Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Olha aí. Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Então, amados, olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: olha, eu sou pai espiritual de vocês. O meu evangelho não chegou a vós somente em palavras. A minha paternidade é uma paternidade espiritual. Não é palavra de filosofia grega, não é palavra de autoajuda. O meu evangelho chegou em poder do Espírito Santo de Deus. Uma paternidade precisa ser gerada no poder do Espírito Santo de Deus e em plena convicção. Querido, para nós aqui, amados, irmãos, o que é que motivava esses homens? Esse pai espiritual que era Paulo, era fama, era ser reconhecido, era dinheiro, era glória. Da onde vinha essa convicção do coração de Paulo, de modo que ele diz: olha, o meu evangelho chegou a vocês, não foi em palavra de literatura grega, eu não fiquei ensinando blá blá blá, não, mas chegou em poder e demonstração do Espírito. Por quê? Porque todo filho espiritual precisa experimentar o poder do Espírito Santo de Deus. O que é que fez com que a igreja de Atos avançasse, irmãos? O poder do Espírito Santo de Deus. Sabe que o Abe disse que o que garante o sucesso de uma igreja, a palavra de Abe Uber, é Uber? O que Abe disse? Que o que garante o sucesso de uma igreja, de uma liderança, de um ministério, não é a sua denominação, não é a sua localização, mas é a direção que recebe do Espírito. É a direção que recebe do Espírito. A igreja pode estar no bairro mais pobre da cidade, mas se ela tiver direção e poder do Espírito, tudo acontece. Se lembra de quando o evangelho chegou em Antioquia, meu irmão? Se lembra? O que aconteceu? Um grande avivamento, muitos creram e se converteram. Quando a fama dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém, ela logo tomou providência e enviou para lá Barnabé, o qual, chegando e vendo a graça de Deus, muito se alegrou e os exortou para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E a Bíblia diz que Barnabé ensinou-lhes a palavra de Deus. O poder do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, sobre a igreja, quando ministramos a palavra de Deus. Por que que Paulo ele diz: olha, a minha palavra, o meu evangelho não chegou até vós somente em palavras? Porque os tessalonicenses estavam debaixo da filosofia grega. Paulo estava dizendo: eu não fui aí pregar filosofia grega, eu não fui aí pregar psicologia, eu não fui aí pregar palavra de motivação, eu fui pregar o evangelho. E o evangelho não chegou somente em palavras. Por quê? Porque tem muita gente pregando o evangelho somente em palavras. Quando pregamos o evangelho ele precisa chegar com o poder do Espírito Santo.
O Evangelho não é palavras, o Evangelho não é regras, o Evangelho não é dogmas, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, disse Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. Por isso que ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. E aí, queridos, Paulo, ele tem esse relacionamento com os filipenses, com os tessalonicenses, perdão, não somente em palavras, mas em poder, sobretudo em poder no Espírito Santo. Eu gosto disso. E em plena convicção, como sabei ter sido o nosso procedimento entre vós. Diga comigo: convicção. Da onde vem a sua convicção? Da onde vem a sua motivação? Você que é um pai espiritual, que gera filhos espirituais, por que você gera filhos espirituais? Por que você cuida de pessoas? Por que você discipula? Você faz o que faz? O que é que te motiva? Qual é a sua convicção? Convicção fala de algo que vem do nosso interior. Queridos, nós não podemos ficar dependendo de tapinha nas costas, de motivação, disso, aquilo, outro, para a gente fazer o que faz. Amém? Para liderar GS, para liderar célula. Não. Nós precisamos fazer com a plena convicção de que o Espírito Santo nos separou para fazermos aquilo que estamos fazendo. Porque Paulo, ele fazia o que fazia, porque ele tinha convicção de que quem tinha separado ele para fazer era o Espírito Santo. Atos 13, separai-me Barnabé e Paulo para a obra que eu chamei. Quem te chamou para gerar filhos espirituais, para liderar célula, para liderar GR, não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Amém, amados? Pastor, eu disse na igreja, eu falei assim na igreja: irmãos, eu não quero aqui líderes que não se sintam chamados pelo Espírito Santo. Se você acha, eu falei lá em Espigão, se você acha que eu te dei uma célula, um setor, uma rede, você pode entregar, meu irmão. Porque a primeira coisa que um líder, um pai espiritual precisa ter é a convicção de quem o alistou para a guerra. Foi o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, saiba, porém, de quem te alistou para a guerra. Combata o bom combate da fé. Em plena convicção. Porque não existe nada, irmão, nada comparado a um líder que tem convicção de que Deus o chamou para fazer o que ele está fazendo. As motivações dele é pura. Ele faz por amor ao Evangelho. Ele não consegue ficar sem fazer. Ele quer compartilhar, ele quer gerar. E ele tem convicção de que aquilo que ele está fazendo foi Deus que o chamou para fazer. Você não tem que gerar filhos porque o pastor quer que você gere filhos. Não, meu irmão. Você tem que gerar filhos porque Deus te chamou para gerar filhos. Amém, amados? E gerar filhos no poder do Espírito Santo, meu irmão. No poder do Espírito Santo. E aí, meu irmão, você vai ver que filhos poderosos espirituais. Por exemplo, quando Paulo, ele se separa de Barnabé e ele vai para a sua segunda viagem missionária, ele pega Timóteo e Silas. Timóteo já sabia das sagradas letras, das sagradas escrituras, desde a meninice, porque havia aprendido com sua avó Lloyd e sua mãe Eunice. E a Bíblia diz que Paulo, ele adotou Timóteo. Ele não gerou Timóteo, porque Timóteo já dava bom testemunho de fé. E aí ele adota Timóteo, e ele considera Timóteo como filho dele na fé. E ele diz para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe das minhas cadeias, Timóteo. Porque teve um momento na vida de Timóteo que Timóteo tutibiou e ficou meio que envergonhado de Paulo. Mas Paulo gerava no poder do Espírito Santo, amém, amados? De modo que quando ele sai de Tessalônica e vai para Atenas, ele deixa Timóteo e Silas em Tessalônica para cuidar daqueles bebês espirituais na cidade de Tessalônica, porque era necessário. Então fala para o seu irmão: precisamos gerar filhos no poder do Espírito Santo.
e na plena convicção. Segunda coisa, vamos caminhar. O relacionamento de Paulo com os seus filhos em Tessalônica era um relacionamento verdadeiro. Isso aqui é muito importante. Diga comigo, relacionamento verdadeiro. Olha o verso de número 5 do capítulo 2. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito ganancioso. Deus disso é testemunha. Olha para mim aqui, querido, tenha em mente que Paulo escreveu essa carta depois de 3 meses na cidade de Corinto, porque ele estava preocupado. E ele escreve essa carta quando Timóteo e Silas vêm, porque a Bíblia diz, depois você vai ler lá em Atos, que Paulo, quando deixa Timóteo e Silas na cidade de Tessalônica, Paulo ele diz: não demore a vir ter comigo, venha ter-te comigo depressa. E aí Timóteo vem, traz algumas informações dos irmãos de Tessalônica para Paulo, e aí Paulo escreve a carta para os tessalonicenses. E aí ele escreve, e quando ele escreve, olha o relacionamento, é um relacionamento verdadeiro. Ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Alguma tradução aí diz diferente? Verso 5, como é que fala na sua, querido? Lisonjeiras, bajulação, lisonjeiras. Tem outra tradução diferente aí? Isso daí é examinar, tá, irmão? Tem ou não? Só essas duas? Vamos ficar aqui com a linguagem de bajulação. É aquele pai espiritual que fica bajulando o filho, fica mimando o filho. Paulo falou: nunca usei de linguagem de bajulação com vocês. Fica jogando muito confete, fica bajulando, fica bajulando, fica bajulando, fica bajulando, bajulando, não. Paulo está dizendo: eu fui verdadeiro. O que eu tinha que falar, eu falava no amor. Mas eu falo para vocês, eu não fico bajulando. Você sabe quem bajula? É quem quer alguma coisa em troca. É ou não é? Fica bajulando, vou bajular aqui até conseguir o que eu quero. E aí ele fala algo sério. Ele fala: eu nunca usei de linguagem de bajulação, como sabeis, vocês sabem disso. Ele diz: nem de intuito ganancioso. Deus disso é testemunha. Eu não sou ganancioso, eu não quero nada de vocês. É isso. Então Paulo, o relacionamento de Paulo, querido, com esses filhos espirituais, não era um relacionamento que ele ficava bajulando, passando a mão na cabeça. Não, meu irmão, você entendeu? Quando o filho espiritual ele está errado, o que você faz? Corrige ele. Queridos, quando os nossos filhos biológicos eles erram, eles pecam, eles precisam ser corrigidos, e nós não os corrigimos, nós vamos criando pequeninos monstros, porque nós estamos encobrindo o erro deles, e estamos bajulando. Paulo disse: não foi isso que eu fiz. Diga comigo, o relacionamento de Paulo com seus filhos espirituais era um relacionamento verdadeiro, sem bajulação. Pastor, a gente sempre costuma honrar, né? Um ao outro, né? Pastor aqui é tocha, pastor aqui é uma bênção. Mas quando o cara fica bajulando demais, incomoda, não incomoda? Incomoda, meu. Incomoda. Cabajula demais, você entendeu? Vai, irmão, vai pregar o evangelho. Amém, irmão? O relacionamento de Paulo era um relacionamento que não era de bajulação, mas era um relacionamento carinhoso. Diga comigo, carinhoso. Olha lá, o verso de número 7 do capítulo 2, a parte B. Mas vamos ler todo o 7. Aí depois nós vamos ler o 11 e o 12. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos.
Olha aqui para mim, irmão. O fato de você não usar de linguagem de bajulação não significa que você não deve ser carinhoso. Amém? O pastor pregou lá que não tem que ficar usando de linguagem de bajulação, não. Não é isso. Agora veja bem. Aqui no verso 5 ele diz linguagem, verbo. Linguagem de bajulação. No verso de número 7, a parte B, ele vai dizer: carinhosos entre vós, qual ama, acaricia o seu próprio filho, ou seja, toque. Você entendeu? Linguagem e toque. Não usei de linguagem de bajulação, mas eu acariciei vocês, como a ama faz com o próprio filho. É aquele abraço fraternal, mas não é aquele abraço meloso também não, né, irmão? Quer ficar alisando demais, né, pastor? Quer alisar, né? É uma benção. Rapaz, eu tenho um cabelinho curto assim, mas eu passo um gelzinho. E eu passo o gel cola, que eu gosto que o bicho fica durinho. E aí, rapaz, tem um discípulo abençoado lá na igreja, que ele vem, pastor e pai, e passa ao contrário a mão assim, ó. Eu falo, não, irmão, faz isso não. Faz não. Qual ama, acaricia o seu filho. Você entendeu? Paulo está dizendo, olha, eu tenho um relacionamento de afetividade com vocês, um relacionamento paterno. Assim como uma mãe acaricia o seu filho. Mas também eu não fico usando de linguagem de bajulação. Eu sou verdadeiro com vocês, assim como um pai é verdadeiro com o seu filho. E é interessante que ele fala sobre a ama no verso 7, e ele vai usar a figura do pai no verso 11 e 12. Olha aí, verso 11 e 12. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Verso 12: exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. Então o que um pai espiritual faz? Ele exorta, ele consola, ele admoesta. Para quê? Para viver de modo digno diante de Deus. É aquele discipulador que ele não somente exorta, mas ele consola, ele ensina, para que aquele discípulo viva uma vida cristã de modo que agrade o coração de Deus. Então essa é a figura de Paulo, como pai espiritual. Como um pai, ele está dizendo, eu exortei vocês. Queridos, haverá momentos em que vocês vão ter que ouvir a exortação do pastor de vocês, porque ele é o pai espiritual de vocês, ele está gerando vocês. Haverá momentos que ele vai consolar, haverá momentos que ele vai admoestar. Para quê? Para que vocês vivam e andem de maneira que agrade o coração de Deus, porque nós, como igreja, comunidade, nós somos uma família, amém, amados? Temos um pai eterno, mas temos um pai aqui, um pastor, um pastor, amém? Então esse é o papel: exortar, consolar e admoestar. Tem filho que só gosta da consolação, só gosta que o pai consola, só gosta que o pastor pregue palavras de consolação, de edificação. Mas quando o pastor vem com uma palavra de exortação e de admoestação, tem filho, meu irmão, que ele... Paulo está dizendo não, como pai, eu não usei de linguagens de bajulação, eu exortei, eu admoestei e eu consolei. Diga aleluias, amém? Agora olha só, em quarto lugar, um relacionamento correspondente. O relacionamento de Paulo com os seus filhos espirituais em Tessalônica, eles correspondiam. Olha só, Tessalonicenses 2:13. 2:13. Amém? Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens,
e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Queridos, olha para mim aqui no nome de Jesus, amado. Receba a palavra do seu discipulador, do seu pai espiritual, a direção, como vindo de Deus, não como vindo de homens. Eu costumo dizer lá na igreja, querido, aprenda a ouvir Deus através da mensagem que eu prego. Existem pessoas que vão na igreja e estão ouvindo o pastor. Você tem que ouvir Deus. Hebreus diz: se a palavra da pregação não for misturada com a fé naqueles que a ouvem, de nada vos aproveitará, de nada. Então misture a palavra da pregação com a fé, para que ela possa operar eficazmente em você que crê. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus, porque como filhos espirituais, vocês aprenderam a receber a palavra de nós como palavra de Deus e não como palavra de homens. Nós filhos, nós precisamos aprender, irmãos. Teve um jovem lá em Espigão, que ele estava passando por um problema no relacionamento. Ele falou: pastor, eu vou vender a casa e vou embora para Pimenta, e vou pegar o dinheiro da casa, vou pagar a faculdade da mulher, vou fazer isso, aquilo, outro. Eu falei para ele: não vai. Eu falei: não faz isso. Eu falei: você vai vender a casa, você vai pegar o dinheiro, você vai pagar a faculdade da sua mulher, vocês vão alugar uma casa, não vai demorar 3 meses, ela vai te dar um chute na bunda e você vai vir embora com uma mão na frente e outra atrás. Não, mas eu vou fazer isso. Eu falei: não faz. E ele fez. O que aconteceu? Depois de 3 meses ele está de volta. Pastor, bem que o senhor falou, né, pastor? Você está entendendo, irmãos? Receba a orientação do seu pai espiritual como sendo de Deus, não como sendo de homem. E aí Paulo fala algo aqui muito importante. Eles receberam não como palavra de homem, e sim em verdade como palavra de Deus. Olha o que acontece quando você recebe a palavra como sendo de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha aqui, olha o verbo, o qual está operando, não é o qual operou e parou de operar. Vocês recebestes a palavra como de Deus, a qual está operando, ela está operando em vós, de forma eficaz, ela está em ebulição dentro de vós, os que crer, os que recebeu como palavra de Deus. Filhos espirituais precisam ter a palavra operante no coração, operante na interioridade, queridos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu estudo, eu preguei aqui essa introdução das aventuras de Paulo. Eu li a história de Atos, horas e horas dentro do quarto, contando toda a trajetória de Paulo, cidade por cidade, aprendendo as quilometragens, as experiências em cada cidade, e a palavra operando de forma eficaz, deitando na cama e tendo que processar. Foi em Pafos, foi em Perges, depois Antioquia, depois ele foi para Icônio, depois Listra, depois Derbe, fez muitos discípulos, voltou consolidando, teve o concílio da igreja, teve a segunda viagem missionária, e a palavra ela vai operando de forma eficaz, amém, amados? Nós aprendemos lá em Porto Velho na conferência. Quem estava aqui na conferência? Tremendo, o pastor Leôncio falando sobre a respeito do discipulado na palavra. Queridos, é isso que Paulo está ensinando para os seus filhos espirituais. Vocês precisam acolher a palavra. Tiago 1:21, o que diz? Se despoje de toda malícia, de toda impiedade, e acolhem com mansidão a palavra em vós,
a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A vossa alma. A palavra, ela precisa operar na vida dos nossos discípulos. Você se assentar com seus discípulos e falar: meu irmão, senta aí, varão. Meus discípulos lá em Espigão do Oeste, eles já estão meio cansados de ouvir essas histórias aqui de Atos. E eu falo para eles assim: o que aconteceu lá em Derbe, meu irmão? Quando Paulo chegou em Derbe, fez sem abrir a Bíblia, meu irmão. Ele em Derbe, Paulo pregou e fez muitos discípulos e teve... É isso aí. Então vai lendo até você processar. Até processar. Amém, amados? Então teve o quê? Esse relacionamento. Um relacionamento correspondente. 5. Quinto lugar. Foi um relacionamento que lhe dava alegria. Diga comigo, alegria. Tessalonicenses 2,19. Olha só, estamos finalizando. 2,19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória. Queridos, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: vocês são a minha esperança, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, a qual eu exulto diante de Deus. Eu me alegro diante de Deus, porque quando eu chegar diante de Deus, vocês vão ser a minha glória, vão ser aquilo que eu vou apresentar para Deus. Vocês são os meus filhos, que eu gerei, que eu discipulei e que eu cuidei. Vocês são a minha esperança no Senhor, a minha alegria, a minha glória. Quem tem filhos espirituais tem motivo para se alegrar. Diga aleluia. Amém, amados? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses: vocês são a minha alegria, porque eu gerei vocês. Vocês são os meus filhos espirituais, e por isso eu estou cuidando de vocês. O que era a alegria de Paulo? Era ver os Tessalonicenses bem na fé diante do Senhor, amém? Olha só, um relacionamento de cuidado. Capítulo 3, verso 1 a 3. Eu já falei aqui, mas vamos estar passando aqui. Olha só o cuidado de Paulo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. O que eu disse, foi perseguido em Tessalônica e teve que ir para Beré, de Beré para Atenas. Ele ficou sozinho em Atenas. Aí verso 2: e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Querido, está vendo aqui o cuidado de Paulo? Fala para o seu irmão: você precisa ter cuidado dos seus filhos espirituais. Paulo, ele preferiu ficar sozinho em Atenas e enviar para lá Timóteo e Silas para cuidar dos Tessalonicenses, aqueles bebezinhos espirituais, do que ficar na companhia de Timóteo e Silas. Falou: não, eu prefiro ficar sozinho. Vão para lá. E se você ler, meu irmão, a história, Paulo, ele chega em Atenas, ele fica rodado mesmo, ele fica sozinho. Ele fica andando na cidade de Atenas lá, e aí ele vê um monte de altar, um monte de deuses, e aí o espírito dele se comove, e ele começa a pregar o evangelho, e ele está sozinho, meu irmão. Mas por que ele optou em ficar sozinho? Porque ele não estava suportando mais o cuidado
que ele tinha dos Tessalonicenses, dos filhos espirituais, ele disse: Timóteo, você precisa ficar em Tessalônica, e você precisa suprir o que falta à fé daqueles filhos espirituais. Você precisa ir lá. Paulo, ele era zeloso, o cuidado por filhos espirituais consumia Paulo, meu irmão. Ele se sacrificava para o bem dos seus filhos espirituais, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, eu não consigo suportar mais. E aí ele vai dizer: pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Fala para o seu irmão: sozinho. Fala aí para o seu irmão. Fala: rodado. Enviamos nosso irmão, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Amém? Para benefício da vossa fé. Diga comigo: um pai espiritual tem cuidado da fé dos seus filhos. Como é que está a fé do seu discípulo? Para benefício da vossa fé. Para benefício da fé. Paulo cuidou da fé dos seus filhos espirituais, enviando Timóteo e escolhendo ficar sozinho em Atenas. Veja bem, verso de número 5 do capítulo 3. Olha que coisa extraordinária. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa... Está comigo aí, irmão? Verso 5 do capítulo 3. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, eu não consigo mais ficar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso... Fala assim para o seu irmão, fala assim, olha para ele aí, fala aí: você está indagando o estado da fé do seu discípulo? Irmãos, isso daqui é de uma preciosidade tão grande. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé. Como que está a fé de vocês em nosso Senhor Jesus Cristo? E eu mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, o diabo, vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho, o nosso labor no meio de vocês. Eu trabalhei no meio de vocês, e eu sei que eu tenho um adversário que quer tornar inútil o meu trabalho e o meu labor. É por isso que, não conseguindo mais suportar, eu mandei Timóteo para saber como que está a fé de vocês, como que está a meditação de vocês a respeito do Messias nas Escrituras. Isso que é uma paternidade espiritual, isso que é um cuidado da fé dos filhos espirituais, meu irmão. Amém? Quem tem filho pequeno aqui de 3, 4 anos? Quem aqui já é pai? Levanta a mão, melhor, levanta a mão aí. Quando o seu filho começou a estudar, meu irmão, e ele chegava da escola, não tinha tarefinha para fazer, o que você fazia? Você indagava ele a respeito das tarefas que tinha para fazer e fazia com ele? Ou você nem olhava o material do seu filho? Não, você indagava como que ele estava indo na escola. Foi isso que Paulo fez, enviou Timóteo para saber como é que estava a fé daqueles irmãos. E aí, meu irmão, quando você começa a indagar a fé de alguns irmãos, você vê que a fé não está firme em Cristo Jesus, estão tutibiando na fé. Verso de número 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados. Aí Timóteo voltou, né? Olha só, verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo,
vindo do vosso meio e trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Aí Timóteo volta. E ele traz boas notícias. Olha que coisa linda, meu irmão. Ele traz boas notícias para Paulo da fé e do amor que existe entre os tessalonicenses. E a Bíblia diz que Paulo se regozijou nisso. Por quê? Porque eles estavam bem na fé e eles estavam vivendo uma comunidade de amor. A alegria e o gozo de um pai espiritual é saber que os seus filhos na fé, os seus filhos espirituais estão bem na fé, e não somente na fé, mas também no amor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Você já imaginou? Quando você, que é um filho espiritual, um líder de célula, e aí você leva uma boa notícia para o pastor Auriel, da fé e do amor que existe no meio da sua célula. O pastor vai se deleitar ou não vai, pastor? Vai se deleitar e vai dizer: meu Deus, que bênção, porque os filhos espirituais estão firmes na fé e o amor está operante no coração deles. Verso de número 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados. Diga comigo: os pais espirituais são consolados quando os filhos estão firmes na fé e vivendo em amor. Amém? Pergunta para o seu irmão: você está vivendo na fé e no amor? Sim, irmãos, fomos consolados acerca da vossa fé, acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas prisões e tribulações. É um paizão aqui que está passando por muita luta, por muita tribulação, mas o consolo dele, meu irmão, é saber que os filhos espirituais que ele gerou lá em Tessalônica estão vivendo na fé e no amor de Jesus. Ele diz: eu estou consolado, ainda que estou passando por muitas lutas e tribulações. A fé de vocês e o amor de vocês operante no meio de vocês me serve de consolação. Quer deixar o seu pastor triste e atribulado, meu irmão? É só você começar a viver competindo com o seu irmão aí e numa vida de incredulidade. Você vê como é que o seu pastor vai ficar desanimado? Você quer consolar o seu pastor? É a comunidade viver em fé e amor. Amém? Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Isso daqui é muito forte. Verso de número 10. Orando noite e dia com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Um pai espiritual, ele ora pelos seus filhos. Pergunta para o seu irmão: você está orando aí? Está orando? Não é uma oração comum aqui não, amém, irmão? Olha só, orando noite e dia com máximo empenho. Como é que diz a sua tradução aí? Tem alguma tradução diferente? Acho que do irmão aqui. Abundantemente. Tem outra tradução diferente? Você está vendo como é que é a carta de amor? O que Paulo está dizendo? Paulo falou assim: eu quero ver o rosto de vocês. Eu quero poder como a ama acariciar. Eu quero poder abraçar. Eu quero poder suprir o que falta, a fé de vocês. Irmão, você já imaginou você sentar assim e ficar ouvindo de Paulo? Meu Deus, já pensou, pastor?
E Paulo olha e diz assim: olha, a sua fé, ela está precisando ser suprida nessa área aqui. Então receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. E Paulo, ele ora com o máximo empenho, porque ele quer ver o rosto dos filhos espirituais. Eu fico imaginando, meu irmão, Paulo com os joelhos dobrados orando, e ele olhando para o rosto de cada um dos seus filhos espirituais que ele gerou. Meu irmão, deixa eu dizer, a minha esposa foi viajar agora, mês passado. Ela ficou 21 dias no Paraná. Eu fiquei sozinho. Meu Deus do céu. Minha esposa está grávida de 5 meses. E eu tenho um menininho de 3, Davi. E aí ela foi. Eu fiquei 3 semanas. Meu Deus do céu. Já aconteceu isso com você já? Ah, meu irmão. Você precisa acontecer. Você sabe o que eu fiz? Rapaz, minha esposa estava para chegar. Eu peguei um monte de foto, eu revelei um monte de foto. Eu fiz varal em casa com o rosto, as fotos do meu filho, da minha esposa, e decorei, joguei pétala de rosa. Rapaz, como que a saudade ela mexe com a gente, né? E decorei a cama, e fiz cortina de coração, e enchi coração de gás, e deixei uma música de fundo tocando para quando ela entrasse assim. Porque eu estava com saudade. O meu filho mandava uns áudios: ô pai, papai. E eu ficava ouvindo que nem um bobo, meu irmão, os áudios. Eu ficava ouvindo. E aí, meu irmão, eu falei: rapaz, como é que eu tô mole, rapaz? E aquela saudade bateu. É o que está acontecendo com Paulo aqui, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente. Eu quero ver vocês. Mas ele vai dizer que ele estava sendo impedido por Satanás de ir em Tessalônica. Eu quero suprir o que falta à fé de vocês. Paulo está dizendo: eu tenho ensinos poderosos que eu quero ensinar para vocês a respeito de Jesus, para que a fé de vocês seja uma fé plena. Queridos, um pai espiritual, ele tem o prazer de compartilhar e de suprir o que falta à fé dos discípulos dele e dos filhos espirituais. Diga: eu preciso suprir o que falta à fé dos meus filhos espirituais. Para finalizar e a gente orar, diga glória a Deus. Rapaz, glória a Deus. Você quer que eu pare mesmo, né? Amém. Vamos lá. Olha só, um relacionamento de mestre e discípulo. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, verso 1 e 2. Olha que coisa extraordinária. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Diga comigo: inteirado nas instruções da parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. Paulo está dizendo: vocês estão inteirados de quantas instruções vocês receberam de mim, o qual o Senhor mandou entregar a vocês. Como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis andar. Eu instruí vocês. No verso de número 6, a minha tradução diz uma palavra muito interessante. Olha aí, diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. A minha Bíblia diz que nesta matéria, como é que diz na sua tradução aí? Que neste assunto, ele está falando aqui a respeito da santidade, de que cada filho espiritual devia saber possuir o corpo em santificação e honra, e não nas paixões do mundo. E aí Paulo fala assim: olha, nesta matéria, ninguém ofenda, vocês estão inteirados. Eu ensinei muito bem vocês nesta matéria. Amém, amados? Queridos, Paulo era um verdadeiro pai espiritual, glória a Deus. Ele gerava e ele cuidava. Se coloca de pé.
Vamos orar. Você está com a sua célula aqui? Queria que você se reunisse aí com a sua célula.